Olá família, vamos para mais um Evangelho. Capítulo 22, não separar o que Deus juntou. E o tópico é indissolubilidade do casamento ou divórcio. Vamos conversar um pouquinho mais sobre este capítulo. Aqui na Terra somos todos irmãos em humanidade. Nossos espíritos eternos, somos espíritos eternos, passando um tempo relativamente muito curto, pequeno perto da eternidade do nosso espírito. Todos com o mesmo objetivo, cumprir missões necessárias para nossa evolução. Para nos auxiliar na jornada, nos encontramos numa egrégora de luz, sob a orientação e auxílio dos espíritos de luz. Auxiliando uns aos outros, conseguimos uma chance a mais para cumprirmos as difíceis tarefas de nossas vidas corpóreas. Mas devemos compreender que num combinado de reparação e ajuste entre dois ou mais espíritos, todos vão responder somente pela sua parte individual. Se as partes cumprirem a missão, o objetivo será concluído. Caso contrário, terão de cumprir nova tarefa de reajuste em outra oportunidade de vinda. Então, se você quer se ligar a alguém, odeia. Se quer se libertar, ame. Nada supera o amor. E mesmo aqueles espíritos já esclarecidos que vêm para auxiliar um coletivo, não deixa de passar por provas, mesmo que não necessite de expiar. E quantos são os espíritos que se encontram com seus corações endurecidos e atrasam seu progresso por falta de amor próprio e perdão. Então, antes de qualquer situação, se ame e guarde somente o que for bom, pois o bem e o mal têm em comum o mesmo objetivo, reparação. A escolha destes caminhos é nossa, pois o Pai não abandona ninguém. Família, é um capítulo muito pequeno, mas leva a gente a uma reflexão de compreender realmente que nós esquecemos com muita facilidade o que nós estamos fazendo aqui. Então, nessa busca de querer uma certa facilidade, ou então uma certa estrutura, nós queremos estar do lado de pessoas que nos amam, que nos querem bem, que torcem por nós e têm o mesmo objetivo em comum, cumprindo suas partes individuais para que facilite o trabalho, né? Mas esquecemos que nós não somos daqui. Que aqui o pai, a mãe, o filho, o irmão, a esposa, o marido, é um combinado nessa oportunidade de vida. Não é verdadeiramente a ligação espiritual. Nós nos encontramos entre irmãos de humanidade, no plano espiritual, acertamos, combinamos as missões necessárias para a nossa evolução espiritual. A necessidade de cumprir essas missões de reajuste, de reequilíbrio, de reparação, de provas e por vezes expiações, é um combinado de uma equipe familiar que nos ama, torce por nós e depois de um longo período de preparo, nos coloca à disposição o que nós queremos vir cumprir aqui. Então nós combinamos tudo antes. Só que nós esquecemos com muita facilidade. Aqui não é a terra de felicidade, então a gente esquece com muita facilidade o que nós estamos fazendo aqui, se vale a pena mesmo tudo isso, se Deus realmente está olhando por nós. Nós olhamos para baixo com muita facilidade e olhamos para o outro com muito mais facilidade. Esquecemos o que viemos cumprir aqui. Nós fomos enviados a uma terra ingrata, onde a morada não é da felicidade. Aqui não é uma terra de alegrias. Aqui é uma morada de reparação, de expiação e provas ainda. Está mudando, mas ainda não mudou. E nós viemos com missões que são complicadas para nós, porque a gente esqueceu que foi preparado e estamos somos auxiliados, amparados por uma equipe gigantesca, porque sozinho é impossível. Mas nós não devemos esquecer a nossa parte individual, de olhar por nós, de nos amarmos, de nos
querer tão bem a ponto de identificar quando devemos parar para respirar, para descansar, e quando nós não devemos desistir jamais. Ou como se, assim, para ilustrar, formamos uma equipe de 30 pessoas e somos enviados a um deserto com um objetivo. A nossa missão é construir um barracão para dar amparo e conforto para todos que quiserem, para todos que buscarem auxílio. E então nós partimos. Só que nós temos 60 dias para cumprir essa missão. Então nós vamos. Um vem com o objetivo de comando, para auxiliar essas 30 pessoas. E o objetivo dele é bem claro. E ele não esquece. E ele vai, todos chegam lá, e aí 10 demoram 10 dias, 20 dias, para começarem a auxiliar os que já estão na construção deste galpão. E aí, desses 20 que sobraram, outros 10 senta e fala, mas se eles desistiram, o trabalho sobrou para nós, aumentou nosso trabalho, e o objetivo comum é de todos nós todos viemos com esse mesmo objetivo, e eles não querem trabalhar, então se ele não quer, eu também não vou me esforçar muito, vou fazer o que dá. Aí outros 5 falam, tá muito pesado demais, a gente não tem reconhecimento. Aquele que está na liderança começa a cobrar mais, porque o objetivo dele é claro, ele tem que cumprir esse objetivo. E aí então, chegado aos 5 dias do término desse prazo, todos voltam para o trabalho. Os 10 que tinham desistido, os 5 que tinham sentado, os 10 que estavam olhando o trabalho do outro, esquecendo de fazer o dele. Então eles se juntam, concluem este galpão e encerra a missão, todos voltam para casa. Quem perdeu? Aí nós, como somos pequenos, a gente olha para o lado e fala, aqueles 10 não merecem o salário do trabalhador. Eles não cumpriram a missão deles. Os outros que ficaram criticando também não merecem o certificado de conclusão dessa missão. O único que se empenhou ali foi meia dúzia, junto com o que estava de pé lá no comando. E eles sim merecem o certificado de conclusão dessa missão. E vem Deus e falam, todos ganharam, todos cumpriram a missão. Só que cada um está no seu tempo. Então, em outra oportunidade, os que desistiram do trabalho serão os primeiros a chegar a outra obra, a outra missão. Os que atrasaram por olhar para o lado e querer questionar a parte do outro terão a oportunidade de ter esses mais perto, para eles compreenderem a dificuldade que é, devido ao degrau evolutivo de cada um, tempo de cada um. E assim, de experiência em experiência, de oportunidade em oportunidade, nós vamos evoluindo aos poucos. Então, o que fica certo para todos nós é que nós não podemos nos comparar com o outro. Nós não podemos questionar o tempo do outro. Quanto tempo a luz leva para que a sombra aceite se iluminar? Quanto maior a luz, maior o trabalho para dissipar o maior número de trevas. Então, quanto maior a evolução, maior o trabalho. Mais dedicado, mais esforçado, mais empenhado. E é o que mais vai apanhar, porque todos vão querer desistir no meio do caminho, por se questionarem, por esquecerem quem são, de esquecerem de se amar. Não se amando, não se perdoam e não vão perdoar. E então, se a gente pegar nesses 1000 anos, que parece tanta coisa, não é? Parece tanto tempo, não são mais do que 10 experiências encarnatórias de agrupamentos familiares. Quantos são os espíritos que retornam para cá nessa oportunidade com o mesmo objetivo, que não foi concluído, e não concluiu, e não concluiu, e depois vem e termina a missão, algo que era tão simples: perdoar, respeitar o tempo do outro, entender qual é o seu objetivo, o que você quer para a tua vida, em que sentido você está se movimentando.
Então, enquanto para uns vai ser uma construção de uma cidade, para outros vai ser cuidar do Joãozinho, desse filho que tem dificuldades de se manter vivo. O outro de auxiliar Maria até o fim da sua vida. E de outros de trabalhar arduamente para que aprenda o valor do mérito. Então não existe ninguém melhor do que ninguém nessa terra, não existem prediletos, e quanto maior a hierarquia, maior o trabalho, maior o esforço, maior a dedicação e maior as pauladas. Então nós devemos a todo tempo nos lembrar quem somos e aonde estamos. Então as pessoas ficam sonhando ainda, assistindo muito desenho infantil, com o príncipe encantado, com a Cinderela, uma princesa, e esquecem que nós estamos aqui com o mesmo objetivo. Irmãos em humanidade, buscar termos, nos pacificarmos, nos amarmos, para auxiliarmos uns aos outros. E assim, ao voltar à nossa verdadeira vida espiritual, a gente ganha muitos amigos. A gente ganha verdadeiros irmãos. E de jornada em jornada, nossos laços vão se fortalecendo cada dia mais para próximos trabalhos. E a gente vai aprendendo sempre. A gente nunca vai deixar de aprender. Então nós não podemos questionar o atraso do aluno. Nós temos que olhar o tempo de aula dele. A aula é de acordo com o aluno, diz a espiritualidade. E nós não compreendemos isso. Não tem como cobrar um trabalho de faculdade, de mestrado, de doutorado, de alguém que está na primeira infância, que ele está aprendendo a desenhar. A gente fala, ele está perdendo tempo desenhando. Ele está aprendendo. Então nós não devemos cobrar do outro a parte que nos cabe. Então a pergunta fica, dentro destes 15 anos de Kaberomaru de Aruanda, indiferente do seu tempo, mas olhando para a tua vida, quantas vezes você esqueceu qual era o seu objetivo? Quantas vezes você questionou a sua egrégora familiar, seu agrupamento familiar, questionando o tempo do outro, o atraso do outro? Quanto tempo você se esqueceu qual é o seu objetivo? Se melhorar, se amar, se perdoar e auxiliar, porque o trabalho comum de todos no bem é servir. Então, quanto tempo, quantas vezes, quanto tempo você perdeu da obra olhando aquele que não estava fazendo sua parte? Quando nós entendemos e aprendemos com a espiritualidade que nós ensinamos pela prática e não pela teoria, que a teoria sem prática ela é nula, ela é morta. Então nós não devemos esquecer aonde nós estamos e qual é o nosso objetivo. É não parar. Não parar. Ninguém disse que ia ser fácil. Se a gente fosse muito evoluído, nem aqui estaríamos. Então se aqui estamos, é porque ainda precisamos. E nós não devemos desperdiçar tamanha oportunidade de nos encontrarmos, de nos auxiliarmos, de aprendermos uns com os outros e fazer somente a nossa pequena parte. Então, se ame, se respeite, se aceite e não se esqueça. Você vai voltar para casa um dia. O tempo não vai parar. O relógio não vai parar. O seu prazo já está correndo há muito tempo. E você está perdendo quanto tempo? Olhando para um objetivo que não é seu. Querendo ser o que você não é. Querendo alcançar algo que você não veio para isso. Olhando para o que te falta. Reclamando do que se tem. E esquecendo de agradecer a grandiosa oportunidade de ser auxiliado e amparado por desencarnados de luz e por encarnados que vêm para nos auxiliar a não esquecermos qual é o nosso objetivo em comum. Amar o próximo como nós nos amamos. Auxiliar os que precisam. Com os que sabem mais estamos aprendendo. Mas devemos sentar para aprender antes de querer questionar aquele que leciona. Nós estamos para aprender. E aprendendo nós conseguimos compartilhar o pouco que sabemos, auxiliando uns aos outros. Então,
As constituições familiares são porque são, da maneira que são, algumas muito difíceis, algumas provas muito difíceis, expiações muito difíceis, mas que foram acertadas e combinadas e assinadas por todos nós, devido à falta de amor, à falta de perdão. Quer se ligar a alguém eternamente por longo período, odeia, critica, pese a mão, julgue, você vai ter uma oportunidade de vir com ela, ou de mesma maneira que ela está passando. Quer se libertar de alguém? Faça a sua parte, ame e respeite. Respeite o outro como ele é. Ame. Não é fácil não, família. A teoria é muito linda, mas quando nós nos empenhamos num objetivo que é pro bem, quando a gente se empenha e se esforça, a gente leva pauladas que a gente não aceita. Porque você não quer fazer a sua parte, não atrapalhe. Em outras línguas, que nem diz madrinha, se não quer ajudar, só não atrapalha. Você já vai estar ajudando demais. Só que tem pessoas que são portas, que dão acesso aos espíritos assediadores, os nossos irmãos perdidos, que têm o objetivo de acabar com a missão, que é o servir, que é manter a casa de caridade aberta. Então todos nós somos portas e nós respondemos pela parte individual de cada um de nós. Então se você está se empenhando em se reajustar, em se reequilibrar, está amando e respeitando o tempo do outro, não está gerando problemas para o outro, sua parte está sendo feita. A do outro é do outro, a conversa não é com você. Então nós não devemos esquecer qual é o objetivo que nós estamos aqui. Para de sonhar que você veio a passeio, para de fantasiar que você é a luz caída numa terra ingrata, porque não é bem isso. Ninguém aqui é inocente, ninguém veio despreparado e ninguém veio desamparado, tanto por encarnados quanto por desencarnados. Agora, se você não aceita quem você é, você não vai aceitar a hierarquia que te rege, seja ela carnal ou espiritual. Aí as coisas tendem a complicar. Mas lembre-se, o bem e o mal são ferramentas de progresso. O caminho deles é nós que escolhemos. Respondemos pela parte individual de cada um de nós. Não quer fazer sua parte? Não atrapalhe daqueles que estão fazendo, pois você vai responder por tudo o que você faz. Então não se esqueça, Deus não te abandonou. Essas suas provas foram escolhidas por você. Ou você as criou e gerou aqui nessa mesma oportunidade terrena de vida, por inconsequência e irresponsabilidade tua. Então não venha apontar culpados quanto você esqueceu quem é e a parte que lhe cabe fazer. Não queira cobrar do outro aquilo que você não faz. Não queira, porque você não vai responder por outro. Você não assina o termo crítico do julgamento do outro. É pelo seu. A maneira que mede será medido. Com tanta teoria, com tanto tempo. Qual é a sua prática? Quantas vezes você esqueceu qual é o seu objetivo aqui? Quantas vezes você quis pesar a mão? Você não está em casa. Você não está em casa. O conforto do seu lar não é aqui que você vai encontrar. Aqui é o mínimo. Aquele que hoje, na terra onde nós estamos vivendo, que consegue levantar, lavar o rosto, ter um alimento na mesa, gratidão, Pai. Gratidão. Ainda é possível cumprir minha missão, porque as coisas não estão fáceis e a tendência não é melhorar. Agora, o mínimo que nós podemos fazer é não esquecer qual é o objetivo que nós temos, individual com nós, responder pela nossa pequena parte, não esquecer quem somos, agradecer por sermos amparados, não desperdiçar as oportunidades que estamos tendo de convívio e de auxílio. Ninguém, nada é mais forte a ponto de superar o amor. O amor sempre vence. Isso é certo. A maneira que a gente vai chegar não importa. E não vai importar no final das contas quantas mãos fizeram. É o objetivo. Foi concluído? Êxito. É assim que a gente vive. É assim a vida. Isso aqui é uma fração perto da eternidade do nosso espírito. Então não vamos desperdiçar mais uma vez a oportunidade que estamos tendo, que a gente nos deu, de vir para concluir coisas, missões que por muito tempo a gente não aceitou. Não aceitamos, relutamos e vamos seguir assim, aprendendo um passo de cada vez, respondendo pela nossa pequena parte. Está vendo que está difícil para o outro, auxilia.
porque na tua vez você vai desejar que seja auxiliado. Se está difícil para o outro, ame, respeite, calma, paciência, porque quando for sua vez, você vai desejar ter este mesmo tratamento. Então, é de pouco em pouco que a gente vai se resolvendo, se reajustando, se reequilibrando e subindo um degrauzinho de cada vez na longa jornada evolutiva do nosso próprio espírito. Não se apegue a nada, nem a ninguém, pois você é um ser individual de muito valor. Então se trate, se cuide, se ame, se respeite. Não queira pesar a mão do certo e do errado aqui, porque aqui, em meio a uma guerra, a gente não tem condição de fazer essas contas. Só faça, só vai, não pare, não pare. Não desista de você, não desista de você. Se cuida e confia. No final dá sempre tudo certo. Sempre dará tudo certo. E para aquelas provas que foram tão difíceis que você acha que não concluiu a missão, o outro vai acordar, vai lembrar para que veio e vai concluir, vai dar continuidade a este trabalho. Porque Deus não abandona ninguém e ninguém pode mais do que Deus. Muitíssimo obrigado por mais uma grandiosa oportunidade de estudo. Que Deus nos abençoe com o seu amor, com a sua luz, nos dando discernimento, esclarecimento, para que a gente não esqueça quem somos e de quem nós somos filhos, porque ninguém pode mais do que Deus. Muitíssimo obrigado. Até o próximo Evangelho.